Fala aí pessoal, tudo bem? Me chamo Eduardo Inocêncio, sou analista de sistemas, focado na parte de automação e dados. E hoje trago aqui para vocês um projeto bem interessante, o qual é focado na automatização de consultas em SQL utilizando Python, LangChain e MySQL. Qual que é a ideia deste projeto? Nós conseguimos realizar consultas nas fontes de dados de um banco, como pode ser um MySQL, Postgre, SQLite, e com o uso da linguagem natural, você conseguir fazer algumas perguntas para o modelo de LLM e ele conseguir entender a sua pergunta, construir uma cláusula, né, uma query em SQL e conseguir te retornar um resultado como sendo um relatório. Para isso, como que vai funcionar nesse processo? Então, o usuário ele vai fazer a pergunta, a LLM ela vai interpretar isso para você, então ela vai ter acesso ao esquema do banco de dados, então ela vai saber quais são as tabelas, quais são as entidades existentes ali, os dados, e aí com base nesse esquema ela gera para você a primeira query, né? Então essa SQL chain, essa primeira cadeia é uma cadeia para formatar e estruturar a query. Uma vez a query sendo feita, nós passamos essa query, né, com base na pergunta, para executar uma outra LLM que ela vai estruturar a resposta com base na pergunta e no resultado obtido pela query. E aí com isso nós vamos ter uma resposta em linguagem natural, tá? Quais são os pré-requisitos para que nós possamos fazer este projeto? Primeiro a gente tem que ter o Python 3.9 ou superior instalado, o MySQL e também o SQLite, tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer, a gente vai utilizar um banco de dados aqui de teste, que é um banco de dados chamado Chinook, né? Eu vou clicar nele aqui pelo artigo, e aqui para vocês conseguirem baixar ele, vocês podem baixar tanto o SQLite ou o MySQL, tá? Eu vou mostrar todo o processo fazendo com o MySQL, mas aqui também no artigo que está no Medium, vocês vão ter acesso às informações completas também, caso você queira fazer com o SQLite. Tudo bem? Então, para nós realizarmos o download aqui, vocês vão ter que vir aqui neste repositório. Então, aqui em Chinook Database, eu vou aqui em Data Source, e em Data Source, né, nós vamos ter aqui então a versão do Chinook, que é próprio para MySQL, tá? Eu já realizei o download aqui na minha máquina, então eu já tenho aqui o Chinook MySQL, tudo bem? E o que eu vou fazer? Uma vez que eu já tenho o MySQL instalado, eu vou criar o banco de dados do Chinook e vou importar esses dados para dentro do MySQL. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, vou buscar então o MySQL Command Line Client. Ele vai me solicitar então a senha, que foi configurada no momento da instalação do usuário root no MySQL. Então vou acessar aqui. Uma vez acessado, eu já tenho então acesso ao meu banco de dados. E aqui eu vou fazer um comando básico para verificar quais são os bancos existentes dentro do MySQL. Então eu vou colocar aqui show database. Enter. Então aqui nós podemos ver que nós não temos o banco de dados Chinook criado aqui. Então, a primeira etapa que eu tenho que fazer, então, é criar esse banco de dados, tá? Então, vocês olhando aqui o nosso artigo, né, tem todo esse passo a passo aqui descrito para vocês, tá? Então, voltando aqui, eu vou, então, criar o banco de dados. Então, vou colocar aqui create database, e o nome do banco vai ser Chinook, ok? Vou ativar este banco, então, vou colocar aqui use Chinook, ok? E ainda eu posso colocar aqui o comando anterior para ver se realmente esse banco foi criado. Sim, ele foi criado aqui, tá? Então, este banco de dados, ele ainda não tem nenhuma tabela dentro dele. Então, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, show tables, ponto e vírgula, ele vai dizer que nosso banco de dados ele está vazio, tá? Então, para trazer os dados, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou copiar o caminho deste arquivo. Então, vou copiar o caminho. Uma vez copiado o caminho, o comando que nós temos que utilizar é esse daqui, ó, source Chinook SQL. E aí você vai passar exatamente o caminho o qual se encontra esse arquivo que você acabou de baixar. Então, retornando aqui, eu vou então colocar aqui então o comando como source
E aqui eu vou colar este caminho, tá? Então eu posso apagar aqui as aspas, tudo bem? Que não são necessárias. E aí, vou dar um Enter. Então nesse momento ele está importando todos os dados, tá? Daquele dump do banco para dentro do nosso banco de dados. Então agora se eu fizer aqui essa verificação Show Tables, ele vai mostrar que eu tenho já as tabelas, né, criadas dentro do nosso banco de dados Chinook. Se eu fizer até um teste aqui para ver se realmente temos dados, ó, vou tentar buscar os dados da tabela Artist. Tá? Então eu vou copiar aqui Artist e vou colocar o seguinte, select todas as colunas from Artist, ponto e vírgula. E aí eu vou ainda, né, colocar aqui ó, limit 10, senão pode dar algum problema. Então eu vou dar um Enter. Então aqui ele me traz exatamente a estrutura, né, dessa tabela com os dados existentes ali, tá? Beleza, então uma vez feito isso, agora nós já temos nosso banco de dados de teste criado. E aí efetivamente a gente vai precisar começar a acessar aqui o nosso processo de criação, né, do código em Python. Então vou vir aqui no SQL e vou fechá-lo. Tá? Então não há necessidade de utilizá-lo agora. Então eu vou agora abrir aqui o prompt de comando e vou criar aqui um diretório. Tá? Então vou criar um diretório para nós chamado chat langchain chat with MySQL. Ok? Então criamos aqui esse diretório, vou entrar nele. E aqui então, vou inicializar o nosso código com o Visual Studio. Ok, então vindo aqui, primeira coisa que nós temos que fazer é preparar o nosso ambiente virtual, tá? Para fazer a instalação aqui das nossas dependências do projeto, tudo bem? Então aqui, primeira coisa, eu vou inicializar então aqui o Python. Então eu vou criar o nosso ambiente virtual, vou colocar aqui Python -m venv, tá? Então nós vamos criar aqui um ambiente virtual onde nós vamos instalar todas as dependências do projeto e aí depois a gente vai conseguir garantir as versões, as atualizações dessas dependências sem precisar, né, quebrar o nosso código, tá? Então dando um Enter, ele vai fazer a criação então do nosso ambiente virtual aqui. Ok. Então agora eu vou ativar esse ambiente virtual. Então para ativar ele eu tenho que passar o caminho dessa pasta aqui, ó. Então eu vou procurar venv, dentro de venv nós vamos buscar aqui scripts, e aqui em scripts nós vamos ativar esse arquivinho aqui, ó, que é esse activate.bat, que é exatamente o nosso ambiente virtual, tá? Então aqui, para ativar ele, então eu vou passar exatamente esse caminho, venv, scripts, activate, tá? Então nós estamos vendo que nós agora estamos trabalhando dentro do nosso ambiente virtual, e aí, nesse momento, nós vamos fazer a instalação de algumas bibliotecas, tá? Então, as primeiras bibliotecas que nós vamos instalar vai ser o LangChain, para nós trabalharmos com o nosso modelo de linguagem natural, e o conector do Python para o MySQL, tá? Então, vou pegar esse comando aqui, vou colá-lo, Enter. Então, ele vai fazer a instalação para nós deste cara, inicialmente. Ok, então aqui nós já finalizamos a instalação. Eu vou criar um arquivo aqui de requirements para poder colocarmos ali todas as dependências do nosso projeto. Então vou colocar aqui pip freeze maior requirements.txt. Então aqui nós já temos nosso arquivo de requisitos, tá? Com todos os pacotes e dependências descritos, com as suas versões. E aqui ainda nós temos que criar algumas outras coisas para que nosso projeto fique legal, tá? Então, primeira coisa, vou criar aqui então um arquivo que vai ser o .env, para nós colocarmos as nossas variáveis de ambiente. Vou criar aqui o arquivo .gitignore. Vou também colocar aqui o nosso readme file.
E aqui agora eu vou colocar então o nosso arquivo que nós vamos estar trabalhando, que vai ser o main.ipynb, tá? Nós vamos utilizar aqui o notebook, neste caso aqui para ficar um pouco mais simples, mas saibam que para ambiente de produção nós não utilizamos esse arquivo, nós utilizamos o .py. Ok, então iniciando aqui, nós vamos então primeiro começar a fazer a importação de algumas informações. Então, se vocês seguirem aqui o artigo, né, a primeira coisa que nós temos que fazer é exatamente iniciar algumas importações, tá? Então, aqui faltou instalar uma outra biblioteca, que é esse LangChain Community. Deixa eu buscar aqui, que eu acabei me esquecendo. Então, deixa eu retornar aqui. Perfeito. Vou colocar aqui pip install LangChain Community. Aqui é um hífen. Ok, e aqui eu já vou também fazer o pip freeze para ele atualizar o arquivo com essa nova biblioteca que nós colocamos, tá? Então, agora eu vou iniciar então aqui, vou colocar inicialmente um markdown para nós darmos um título para esse arquivo. Vou colocar aqui, ó, chat with MySQL database with Python. Vou deixar da mesma forma que eu coloquei lá dentro do repositório do GitHub, tá bom? Vai ficar bem semelhante ali para vocês na hora que vocês forem comparar. Então, o que nós temos que fazer? Inicialmente, nós vamos começar a importar aqui algumas bibliotecas, tá? Quais serão essas bibliotecas? Primeiro, nós vamos importar aqui a biblioteca do sistema operacional, tudo bem? Eu só vou executar aqui uma vez para ele conseguir reconhecer o ambiente, ver a versão do Python que nós vamos estar utilizando. Vou executar novamente só para ele conseguir ativar o kernel do Jupyter. Ok, então, após executar aqui, ele tem instalado o kernel. Agora nós vamos terminar de importar as demais bibliotecas. Então, primeira biblioteca, o import.os, ela vai permitir nós carregarmos as variáveis de ambiente do arquivo .env. Depois disso, vou buscar também aqui, ó, from.env, import o load.env, que esse rapaz aqui ele vai permitir carregarmos as variáveis de ambiente, e também vamos importar o find.env para que ele localize o arquivo .env dentro desse projeto. Próxima etapa, nós vamos colocar então aqui from LangChain Community, LangChain core.prompts. Essa biblioteca nós vamos utilizar para importar aqui o nosso template para um chat prompt template. Vou agora importar as utilidades dentro do LangChain Community para que nós podemos acessar os comandos para manipular banco de dados. Então, vou colocar aqui from LangChain Community .utilities import SQL database, ok? Aqui também ainda tem algumas outras bibliotecas que nós devemos importar, que seriam as bibliotecas referentes para construir as consultas com base no esquema e no prompt, tá? Que foram essas anteriores. E aqui temos essas demais que nós vamos também importar. E acabei de ver aqui que eu tenho também que instalar mais uma dependência, que é esse LangChain OpenAI, que vai permitir criarmos o chat com a nosso modelo de linguagem natural. Então, aqui eu vou colocar novamente pip install LangChain OpenAI, enter, ele vai fazer a instalação dessas dependências. Após ter feito a instalação, nós podemos prosseguir aqui com o nosso projeto. Então, aqui nesse momento, a próxima etapa que nós vamos fazer, nós vamos carregar as variáveis de ambiente, tudo bem? Então aqui, inicialmente eu vou colocar o comando para que nós possamos localizar o nosso arquivo do .env, tá? Então eu vou colocar aqui carregar o nosso .env, e aí para ele carregar eu vou colocar o nosso comando que é o find.env, tá? Abrir e fechar parênteses. Uma vez feito isso, aqui eu vou buscar, né, vou criar uma variável chamada OpenAI
key, que vai ser a nossa chave, tá? Da OpenAI. Então aqui vocês precisam acessar, para vocês obterem essa chave, vocês precisam acessar aqui o site da OpenAI. E dentro dela vocês precisam criar uma chave, né, da sua API, tá? Então eu criei uma chave aqui minha, chamada teste, tá? Ela vai te dar essa chave de segurança e vocês precisam carregá-la dentro aqui do .env para que você consiga ter acesso a essas suas as funcionalidades do LangChain, tá? Então, dando continuidade, para que possamos carregar, né, essas variáveis de ambiente e colocá-las dentro das variáveis, eu vou colocar então aqui os.environ. Então este comando vai permitir localizar qual é a variável contida dentro do .env que nós queremos carregar aqui para dentro. Então eu vou colocar aqui OpenAI API Key. E também tem uma outra que é importante, que é o nosso DB Password. Que aqui eu também vou falar para ele buscar esse cara. Vou colocar aqui como sendo os.environ, abre colchetes, abre aspas, DB Password. Pronto. Então aqui nós já temos as nossas variáveis de ambiente carregadas, tá? E aqui eu já vou executar essa primeira etapa para ver se está tudo ok. Ok, então aqui ele fez o carregamento correto das bibliotecas, já leu aqui as nossas variáveis de ambiente. Então aqui eu vou adicionar um novo bloco de código. E nessa etapa eu vou montar então o primeiro template, né, o nosso prompt template para conseguir fazer a comunicação com a nossa LLM. Então aqui eu vou chamá-lo de template. O nosso template, o que vai ter nele, tá? Então eu vou copiar e colar esse prompt, que é o seguinte, né? Ele fala que baseado no esquema apresentado abaixo, ele tem que escrever uma consulta em SQL que consiga responder às perguntas de um usuário. Então nós vamos passar aqui para ele o esquema, tudo bem? E aqui eu vou passar para ele uma pergunta e o que ele tem que me retornar é exatamente essa query aqui, tá? Uma vez feito isso, eu vou então agora adicionar aqui o prompt. Eu vou criar nosso prompt. Então vou colocar aqui prompt será igual a chat prompt template ponto from template, e aqui eu vou colocar o nosso template, tá? Então dessa forma o que ele vai fazer? Aqui eu estou passando um modelo para ele, né? Passando uma instrução para o nosso modelo de linguagem natural, exatamente qual que vai ser a entrada e qual é o resultado esperado que eu quero para ele, tá? Então para isso, para ele entender que vai ser o nosso template de prompt, né? Eu utilizo esse comando aqui, tá? Então eu vou criar um template a partir de um template já escrito, tá bom? Após isso, vou trazer aqui então prompt.format. E aqui então para ele eu vou passar algumas variáveis, tá? Então primeiro eu vou chamá-lo de o esquema como sendo igual a mySchema. E aqui question será igual a how many users are there. Então, nessa primeira etapa, o que eu fiz, né? Criei o template e aqui eu criei um formato para conseguirmos imputar a entrada de dados. Então, o que ele vai saber? Que eu vou ter um esquema que eu vou apresentar para ele e aqui eu já tenho uma pergunta que vai ser feita, a qual vai fazer com que ele acesse a nossa estrutura de dados, as nossas tabelas. E ao acessar a tabela, ele vai conseguir estruturar a query para nós, tá? Então, ainda faltam algumas etapas, tudo bem? Antes da gente executar isso aqui. Então, o que eu devo fazer agora? Já disse para ele o que ele vai fazer, mas ele precisa saber onde ele vai acessar essas informações. Então, eu tenho que passar a URL aqui do nosso banco de dados para ele. Então, vou colocar aqui, ó, db URI é igual a este cara aqui que eu vou passar para vocês, que é o nosso conector do banco. Tudo bem? Aqui eu só vou colocar uma f-string para que ele entenda que essa parte aqui eu tenho que colocar a nossa senha, tá? Do nosso banco de dados. Então eu vou colocar aqui como db password e prontinho. Ó. Então dessa forma aqui, você não precisa colocar no seu código principal a senha, tá? E aí você consegue trabalhar com uma segurança maior quando você for acessar os seus bancos de dados. Após isso, então eu vou colocar db e eu vou pedir para ele
fazer a nossa conexão com o nosso banco de dados, tá? Então eu vou pedir para ele trazer aqui, ó, SQL Database, que foi exatamente o que nós importamos aqui em cima. Então trazer o comando de leitura de banco de dados para a LLM. E aqui eu vou colocar from URI e eu vou trazer então aqui o nosso conector, tá? Então db URI. Perfeito. Ainda faltam mais algumas informações, né? Então o que eu tenho que fazer agora? Depois que eu pegar o acesso ao banco, vou conseguir fazer a leitura dele, eu preciso de alguma forma acessar o esquema, tá? Então eu vou colocar aqui como def get esquema aqui, como ele não vai retornar nada, eu vou colocar para ele um underline, que ele não vai precisar ter uma entrada de informação, e eu vou pedir para ele retornar para nós do nosso banco de dados get table info, tá? Então esse comando aqui, ele vai trazer todas as informações das tabelas, então ele vai retornar todo o esquema, especificando estrutura, relacionamento, tipo de dados, os dados em si, que nós temos dentro deste banco, tá? Então agora, neste momento, nós vamos inicializar o nosso modelo, tá? Então, vou colocar aqui como LLM, igual a chat OpenAI, abre e fecha parênteses. E aqui, por fim, eu vou pedir para ele fazer o quê? Ó? Então aqui eu disse para ele o que ele vai fazer, ok? De onde ele vai buscar essas informações, qual é o modelo que ele vai usar, e agora eu tenho que montar a sequência, a cadeia, ou o que nós chamamos de chain do SQL, para ele efetivamente conseguir executar o que nós pedimos aqui e retornar essa query para nós, tá? Então, nessa etapa, o que eu preciso fazer agora? Eu vou criar aqui SQL chain, será igual, vou abrir e fechar parênteses, tá? Que eu vou passar aqui para ele uma estrutura de tupla. E aqui eu tenho que criar uma chain que ela permita eu executar essa função, tá? Então aqui eu tenho que executar essa opção aqui, que é o runnable pass-through, tudo bem? Que eu consigo criar uma chain a qual ela permite executar funções externas, tá? Então eu vou colocar aqui ponto assign e aqui vou passar para ele como sendo o nosso esquema igual a get esquema. Tudo bem? Então, estou dizendo para ele que o nosso esquema, que vai ser fornecido aqui, vai ser obtido através dessa função criada. E aqui, eu preciso passar mais alguns parâmetros para ele. Então, além de passar a função a qual ele vai executar, eu preciso passar para ele o padrão de prompt, tá? que nós criamos. Então, vou colocar aqui prompt. Além do prompt, eu vou dizer para ele qual é o modelo de LLM que eu vou utilizar, que foi carregado aqui no bloco anterior. E aqui eu preciso passar alguns parâmetros para ele. Então, primeiro, ponto .bind. Esse ponto .bind, LLM.bind, vai permitir fazer com que a LLM pare de executar as ações, né, de gerar resultados no momento que ela chegar em um resultado para nós. Então, aqui eu vou colocar para ela stop igual, abre aspas, /n, SQL result. Então, isso aqui vai impedir que o nosso modelo tenha alucinações, né? Como se acabe gerando dados a mais do que nós pedimos, tá? E aqui, só para termos como resultado, eu acabei executando aqui sem querer, mas para termos um resultado bem homogêneo, nós utilizamos o String Output Parser, tá? Para ele conseguir melhorar a saída desses dados que fiquem melhores para nós visualizarmos, tá? Então aqui eu vou executar então essa chain, ela está completa. E aqui embaixo eu vou agora fazer uma pergunta para o nosso modelo. Então eu vou pegar aqui, ó, SQL chain ponto invoke. E aqui em invoke eu vou passar então para ele aqui a pergunta, tá? Então como nós já temos o esquema já passado aqui para ela, então nós só temos que passar para ele então em forma de dicionário a nossa pergunta, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, question, dois pontos, e aqui eu vou perguntar para ele how many artists are there, ok? Isso aqui vocês podem fazer algumas perguntas também em português, mas em inglês acaba se tornando um pouco melhor, né? Em termos de retorno quanto a LLM. Então eu vou executar. Então olha só que interessante o que ele faz aqui, ó. Eu perguntei para ele quantos artistas tinham ali e o nosso modelo de linguagem natural
conseguiu ver com base nessa chain que nós criamos, qual era a query que ele tinha que montar para conseguir fazer essa busca para nós, tudo bem? Então aqui nós já temos a query, só que agora, o que nós temos que fazer, né? Até nessa etapa, nós fizemos aqui, até essa seção aqui, que é criar a chain do SQL. Então, como nós já temos a query estruturada, nós temos que arrumar uma forma de executar essa query com a LLM para que ela retorne para nós, então, a resposta de uma forma um pouco mais humanizada, estruturada, tá? Então, ok. Então, dando continuidade aqui, tá? Então, agora nós vamos começar a criar a cadeia completa. Nós vamos criar, então, um outro template, tá? De prompt, dizendo que, com base no esquema apresentado abaixo, a query e a pergunta, ele vai ter que me retornar uma pergunta, né, de uma forma utilizando a linguagem natural. Então, para isso, vou voltar aqui no Visual Studio. Vou adicionar um novo bloco de código aqui, tá? E aqui, então, eu vou pegar esse template. Vocês vão ter acesso também pelo artigo, tá? Vocês podem copiar e colar lá. E esse daqui, então, vai ser o nosso template. Tudo bem? Então, como disse, com base no esquema de tabela apresentado, pergunta e a query, e também a resposta, né, em SQL, e escreva, né, em linguagem natural a resposta, tá? Então, nós vamos fazer o que agora, tá? Então, eu vou vir aqui, vou criar um novo prompt para nós, e aqui eu vou criar chat, mesmo comando que nós usamos anteriormente, chat prompt template, .from template, e aqui eu vou passar para ele nosso template, que acabamos de criar. Agora, o que eu preciso fazer? Para ele conseguir executar a query para nós, eu preciso criar uma função que execute essa query, tá? Então essa função aqui, ela vai executar, que executa a query construída na etapa anterior, tá bom? Ok, então, aqui para nós criarmos ela, então eu vou criar uma função chamada def run query. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou passar essa query que foi gerada para nós, tá? Então, aqui eu vou passar para ele o parâmetro query. Então, nós vamos passar aquela query gerada. E o que ele tem que fazer, tá? Então, aqui eu vou pedir para ele retornar para nós db.run. E aqui eu vou pedir para ele executar para nós a nossa query, ok? Então, o do banco de dados que nós já acessamos aqui, tá? Ele vai executar essa query que foi criada anteriormente, tá bom? Então, qualquer query que ela for gerada com base nessa pergunta, ela vai passar para dentro dessa função e essa função vai executar essa consulta e retornar para nós o resultado dela, tá? Daí, uma vez que nós temos isso, ó, eu vou executar, tá? Nós vamos criar, então, a nossa chain completa. Então, eu vou colocar aqui, ó, full chain. E aqui em full chain, vou abrir, então, aqui estrutura de tupla para nós. Essa chain também ela vai ter que executar essa função anterior. Então, eu vou colocar aqui o comando runnable pass-through .assign. E aqui eu vou passar para ele, então, a nossa query agora como parâmetro, tá? Então, eu vou colocar aqui query igual a SQL chain. Então, essa chain aqui, ela cria essa query e ela vai, então, passar essa query para dentro da função que vai ser executada. E uma vez que ela for executada, aí nós vamos conseguir obter os dados a partir do banco, tá? Então, eu vou colocar aqui para ele .assign. Vou abrir parênteses. Aqui eu vou colocar o schema igual a getSchema, que é um outro parâmetro que nós passamos para ele. Além disso, o outro parâmetro que nós temos que passar para ele é a resposta. Então, vou colocar aqui response igual, vou colocar uma função lambda aqui, variables run query, vou passar para ele então a função para ele executar a query, e aqui como variáveis vai ser a nossa query. Ok? Então, após isso aqui eu já estruturei então a função, tá? O runnable pass-through. Então ele vai executar as queries para nós com base nesse esquema, com base na query que vai ser passada,
E aqui, então, eu posso criar uma sequência de queries para ele fazer essa execução para nós, tá? Deixa eu só apagar esses comandos aqui em cima. Então, uma vez feito isso, então agora eu vou combinar a nossa chain com o nosso prompt e passar para ele o nosso modelo. Ok? E então, aqui, uma vez que eu executar, eu vou agora executar essa pergunta para ele de uma vez só. Então, eu vou colocar aqui, ó, full chain ponto invoke, e aqui para ele eu vou passar uma pergunta. Então, eu vou colocar aqui, ó, question, vou fazer uma nova pergunta, e aqui eu vou colocar exatamente a mesma pergunta que eu coloquei anteriormente, para ver se ele vai trazer o resultado correto. Então, eu vou colocar aqui, how many artists are there? Então, quando eu executar, ele vai pegar essa pergunta, tudo bem? Ele vai pegar essa pergunta e, com base nela, ele vai retornar uma mensagem. Então, se nós observarmos aqui, ó, ele traz exatamente para nós. Temos 275 artistas no nosso banco de dados. Eu também posso tentar aqui alterar essa pergunta e colocar uma pergunta perguntando para ele qual foi o melhor mês de venda. Então, se eu alterar aqui e colocar What was the best month of sales? Então, no momento que eu executar aqui, então ele fala que o melhor mês de vendas que nós tivemos foi em janeiro de 2022, com um total de vendas de 52 ponto e assim vai, tá? Então aqui nós fizemos então toda uma estrutura, tá? Que você pode implementar dentro do seu back-end, e aqui você pode utilizar, né? Criar algumas APIs para que você consiga fazer o acesso através do seu front-end, tá bom? Pessoal, então espero que vocês tenham gostado desse projeto. Acesse então o nosso repositório, que eu vou deixar aqui embaixo nos cards para vocês. Curta e compartilhe com a galera, beleza? Obrigado e até mais.